Olá pessoal, bem-vindos ao Azores Metal Podcast, um podcast de heavy metal em que dois açorianos se dedicam a desenterrar todas as semanas os fatos históricos deste género musical que praticamente ninguém se lembrava. Uma espécie de ampola memofante para ajudar as mentes metaleiras. Ampola Metalfante. Eu sou o Zé e como sempre comigo temos o doutor da Casa Amp, Mr. Nuno Melo. Aí está. Portanto, é duas ampolas ao almoço e uma ao jantar. Sou doutor, vocês... eu por acaso estou. Dói-me aqui o ouvido esquerdo. O que é que receita aí de música que eu possa ouvir que não me afete muito? Para já receito os heavies, os tais já escutadores só para o pessoal que ouve metal. Isso é a primeira coisa para não doer muito nos ouvidos. E depois, eu simplesmente receito, o que eu digo a todos os meus pacientes e tem dado muito certo. É um tratamento infalível, que é ouvir um podcast chamado Azores Metal Podcast. Eles ficam todos a ouvir. Nunca falha. Fica logo direitinhos com uma linha, não é? Exatamente, eu vi. É assim, por alguma razão eu sou dos médicos com a maior taxa de sucesso do mundo. Isso. Nem sei como é que não contrataram agora para isto do Covid, para definir bem as linhas orientadoras. O Covid não pegava para os ouvidos, portanto, por aí nadava. Mas aí, se fosse garganta, estava lá. Garganta, doutor Nuno Melo estava lá. Mas a verdade é que não é para gabar, mas a gente ouve metal e ainda não apanhou o Covid. Portanto, pode ter alguma coisa a ver com isso. Pode ter alguma coisa. Grande cena, grande Covid, pá, porra. Enfim, deve estar quase a acabar. Vamos ver se está quase a acabar, não é? Graças a Deus. Entretanto, tem aqui as ampolas Metalfantes. Metalfantes. Com heavy metal, thrash metal, black metal. Tudo um bocadinho tudo. Que isto Exatamente. Também, isto é só para tomar uma vez por semana, para não encher muito o sistema. E pronto. Basta pedirem e tem uma caneca amp cheia de ampolas Metalfantes. Exatamente. E por causa disso é porque é um medicamento que pode se tornar um bocadinho viciante. Só uma vez por semana. O único efeito secundário é o pessoal ficar viciado em metal. Também não é assim dos piores. Não é dos piores. Enfim, o último episódio. O que é que acharam? O que é que a gente teve aí no último episódio? Tivemos as mulheres guitarristas. Exatamente. Isto é assim, Grandes mulheres guitarristas. Grandes mulheres guitarristas. Um género... O AMP é ambissexo. Ambissexo que se diz? Unissexo. Ambissexo ou unissexo. Isto da maneira que as coisas estão hoje em dia deve ser multissexo. Multissexo. É montes de sexo. É melhor, quer dizer, o AMP não tem género. Pronto. É tipo os anjos. Portanto, aqui falamos de homens, mulheres... falamos dos que têm géneros definidos, dos que não têm géneros definidos, cabe tudo aqui desde que tenha qualidade. É isso. A gente fala de tudo, a gente apenas faz assim episódios mais dedicados à parte feminina, porque infelizmente não tenho pelo que a gente percebe, o género feminino neste mundo do metal muitas vezes não é divulgado o suficiente. É verdade. E olha, e por falar nisso, espero que vocês tenham feito a vossa playlist Power Guitar Women. Nós eu e o Nuno fizemos cada uma a nossa e tentámos fazer uma para o AMP, só que o Spotify não está a jogar bem com a gente, não está a deixar as nossas listas serem públicas, não estamos a conseguir divulgar, mas vai acontecer. Qualquer dia temos aí estas playlists disponíveis na conta AMP. Enquanto não, vocês vão partilhando as vossas com a gente. É assim. Exatamente. Também temos que ser uns para os outros, não é? É isso. E pronto, pessoal, vou continuar a agradecer a vossa disponibilidade para ouvir estas belas vozes e agradecer porque a gente realmente tem tido aqui uma subida nas audições e isso mostra-nos que é sinal que vocês estão a gostar e a gente vai tentar continuar assim neste registro de alta qualidade de maneira que vocês tenham sempre uma coisa porreirinha para ouvir todas as semanas e gostem. É assim. É isso mesmo. Uma coisa porreirinha, já se sabe, é o que vem a seguir. É o segmento que vem a seguir. É aquele segmento... não sequer precisa dizer nada, não é? Entra aí o segmento. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas.
Aí está, pessoal, uma ampola metaleira cheia de notícias para vocês falarem durante esta semana. Só notícias para ativar a mente. Não é assim, Nuno? O que é que a É gente isso. tem para aí? É uma ampola forte, daquelas que. Condensada. Daquelas Exatamente. que os nossos avós com não sei que de tubarão. Não sei. É daquelas assim, tipo. Aqueles anúncios do calcitrine e coisas assim. Não há nada que chegue a isso. Nem centruns, nada. Nada. Não, nada. Esta, até porque esta que eu vou contar agora puxa um bocadinho para a memória de quem passou por ela, claro, porque eu vou-te falar de uma história que se passou em 2005, mais coisa menos coisa. E então, eu vou-vos contar aqui uma história que eu vi e achei engraçada, sobre o vocalista que é uma história que até nos dá um bocadinho de uma lição de moral. Ou seja, o vocalista dos Já Sabaton. a aula de religião moral e metaleira. Exatamente, ouvimos. Ouvimos. o vocalista dos Sabaton, Joaquim Broden, em português, o Joaquim Brodas, estava a dar uma entrevista à Metal Hammer alemã. E o que é que eles fizeram com ele? Mostraram-lhe capas de edições já antigas da revista e pediram-lhe que eu fosse falante de algumas coisas que apareciam que eu visse na capa que achasse interessante falar. E metem-lhe à frente uma capa em que estava o senhor, um dos nossos Eternals, Lemmy Kilmister, o vocalista, baixista dos Motorhead. E ele contou uma história, o Joaquim contou uma história muito interessante do dia em que conheceu o Sr. Lemmy. Então, isto passou-se em 2005 no Sweden Rock Festival, em que o Joaquim estava no bar, nos bastidores, provavelmente à espera para atuar ou qualquer coisa de género. E quem é que ele veio entrar por lá dentro? O Mr. Lemmy. Normal o Lemmy entrar em bares, não é? O Joaquim, como conhecia, pronto, a gente tem os nossos ídolos e o Lemmy era um deles para ele, e sabia que ele gostava que os 2 whiskies preferidos dele eram Jack Daniels ou então Maker's Mark. Por acaso não conhecia este. Não faço ideia. E então o que é que ele faz? Ele vai e qual garanhão engatar outra pessoa, vai ao bar. Tem aqui 2 garrafinhas deste vai ao bar e pede para servirem um whisky duplo Maker's Mark e entregarem na mesa do Sr. Lemmy. Pronto, o bartender vai à mesa, entrega ao Lemmy e diz que foi o Joaquim que lhe pagou. Nisto, o Lemmy, que não o conhecia de lado nenhum, o que é que faz? Levanta-se e vem-se sentar com ele. Agradece-lhe e senta-se ali com ele e começa a falar e é para conhecê-lo. E o gajo diz que isto mostrou-lhe, na altura, que isto foi uma lição do Lemmy em como ser artista. Ou seja, tu não deves estar mais em vedeta. Ou seja, o Lemmy naquela altura não tinha nada para mostrar a ninguém. Era a vedeta que toda a gente conhece e não teve problema nenhum em se sentar com uma pessoa que não conhecia de lado nenhum, só porque ela tinha sido simpática em oferecer-lhe o whisky. E o Joaquim pronto, virou-se para ele e disse: olha, não precisas ficar aqui só porque eu te paguei o whisky, pá, era só uma coisa. E o Lemmy respondeu-lhe: não, pá, tu estás a ser boa companhia e ofereceste-me um whisky bom, portanto não tem problema nenhum em beber contigo. E o gajo virou-se para ele e o Joaquim virou-se para ele e vira-se e diz: oh, mas e se eu tivesse a ser um tolo, se eu tivesse a ser um banana? E o Lemmy respondeu: eu consigo beber whisky muito rápido. E pronto, moral da história, não interessa se és uma vedeta ou não, se tens alguém que te faz uma coisa simpática, tu deves, isto não é só no metal, não é? Mas deves contribuir, deves retribuir, nem que seja com a simpatia, como o grande Lemmy fez aqui com o vocalista dos Sabaton. É isso, era uma notícia. Grande Lemmy, sempre a dar, é a lenda do Lemmy, sempre com coisas a aparecer. Por alguma razão, geralmente é ele que liga para a gente. É o nosso contato direto.
com a linha do além. Geralmente o telefonista vai de cima. A função dele é o que foi arranjado quando chegou lá acima agora. A gente liga e ouve: bem-vindos ao. Venham para o céu para falar com. Espetáculo. Bem, olha, segunda notícia. Notícia mais aqui do arquipélago. O que é que se passou? Rafael Bolhões deixou de fazer parte da banda Druska. É verdade, no dia que estamos a gravar este episódio, saiu um comunicado na página da banda, nas redes sociais da banda, a dizer que o Rafael e os Druska iam seguir caminhos diferentes. Por um lado é uma pena, já tivemos aqui na nossa casa AMP o Rafael e já tivemos o André dos Druska. É uma pena porque são excelentes músicos. Mas pronto, por outro lado, está na hora dos bateristas enviarem currículo para uma grande banda. Força aí, pessoal. É começar a enviar currículos para os Druska. Pessoal de São Miguel, ou que não seja de São Miguel, mas que queira se juntar a uma banda e não tenha problema nenhum em ir viver para São Miguel, eu também não tinha problema nenhum, não é? As nossas ilhas de Açores são paradisíacas, todas elas, e é um espetáculo. Portanto, pessoal, contatem aí os Druska, se tocam bateria, querem fazer parte de uma banda, e atenção que não é uma banda qualquer, é um projeto muito bom de metal sinfónico açoriano, que não há... juntar-se aos Druska é uma oportunidade de fazer parte provavelmente de uma das primeiras bandas é uma banda emergente com muita género. Qualidade deste género e a ver pelos videoclipes que lançaram do Queen of the Damned e do Shell of the Beast, não é? Exatamente. Muito vem aí bom. Coisa boa, portanto, vem aí álbum a caminho. É isso. Portanto, pessoal, já sabem, querem entrem em contato com a banda e pode ser que digam que vem por parte do AMP. Claro, podem usar este traje de espadas. Exatamente. Continuando numa de Motorhead, podem usar este traje de espadas e pode ser que tenham acesso à banda. Força aí, pessoal. É isso. Olha, mas espera aí, para falar ainda sobre os Druska, eles foram convidados para um festival online de beneficência, que se chama o festival Vamos Ajudar a Suzy. E quem é a Suzy? A Suzy, vocês já devem saber a esta altura, a Suzy Lorena Rodrigues não é muito conhecida do público, do grande público, porque se trata de uma promotora musical e não propriamente de uma artista. Mas a verdade é que as bandas portuguesas, ela era muito querida das bandas portuguesas e o que aconteceu foi que ela caiu num concerto no Art Club e sofreu um edema intracraniano que a fez cair num coma. E as bandas agora as bandas portuguesas estão-se a organizar para fazer concertos de beneficência para ela. Portanto, força aí também para a Suzy. É isto. É isso, força Suzy, que recupere rápido. É isso. Porque isto, uma pessoa em coma é complicado. E pode ser que alguém lhe ponha estes concertos ao pé do Jovic enquanto lá no hospital e pode ser que ajude ela a acordar, nunca se sabe. Isto, às vezes as coisas boas acontecem. É assim, força. Mais, o que tens para aí? O que é que tem mais para aqui? Tenho já falámos aqui, fomos anunciando o álbum denominado For, do Slash, com Miles Kennedy and the Conspirators. Ganda álbum, pessoal, saiu agora nestes últimos dias. Ganda álbum, para quem um hard rockzinho, muito porreirinho. Cheira a vir muito, menos a mim, e acho que e ao Zé também, que a gente já falou sobre isso. Cheira a vir muito a Guns N' Roses Classics, vi lá para trás. É isso. Não com a voz do Axl, claro, mas com a voz do Miles, que é talvez uma das melhores vozes do hard rock metal atual. E eles, para além de ter saído o álbum de estúdio, eles foram, eles agora na passada sexta-feira, dia 11, o que é que eles fizeram? Eles tocaram ao vivo nos Studios 60 e está muito fixe. Eles tocaram o álbum todo na íntegra e está no YouTube, é só ir lá e ver, está muito fixe. Até eles têm se calhar a melhor música deste álbum, que é a música Fill My World, já falámos aqui, que é a tal música que vocês podem, assim, olhando de repente, olham para a letra e dizem porque isto é sobre alguém que tem necessidade de ver a sua pessoa
que está longe e não sei o quê, mas não, esta música é sobre Mozart, É sobre- e Mozart não é, atenção que o Mozart aqui não é o grande senhor da música clássica, Mozart era o cão do Miles. Aí está. E, o, Calma, e, o, e, ele fez, e ele fez a letra desta música inspirada no cão está em stress porque estavam os donos numa noite de tempestade. E é assim. Pessoal, YouTube, Espetáculo. Smash com Miles Kennedy and the Conspirators, live at Studios 60. Muito fixe. Ouçam que está espetacular. Este álbum está muito, muito porreiro. Este A 4. Feel My World, que é um Sweet Child of Mine do século XXI. É, exatamente. É tal e qual foi o que a gente. Esta semana tivemos a ouvir este álbum em pormenor, meu, e, e continua a saber mesmo, a sentir aquela vibe de Sweet Child of Mine na Film My World. Aliás, aquele início repetitivo. Ali, o videoclipe, com muitas semelhanças também, não é? Da Film My World. Uma coisa que eu me lembrei foi o que é que o Axel pensa deste. Bom, desta parceria entre o Slash e o Miles. Porque Se calhar nem houve. Da se maneira calhar, que- eu acho que ele nem ouve. Pá, ora, nem quero ouvir. Se Porque, calhar nem houve. sei lá, porque tem mesmo algumas parecenças e. Vai buscar hoje, muito daquele som. Vai buscar muito vai daquele buscar som dos Guns muito N' som Roses. de Guns N' Roses. Eu acho que ele, se ele ouvir, ele vai pensar: mas porquê que o Slash não trouxe isto para os Guns? Porque esta música a Feel My World, para mim, é uma das melhores músicas do Slash a solo. E era uma música que encaixaria perfeitamente nos Guns N' Roses. Agora, a questão da voz Percebe, do Axl é que podia aí falhar, não é? É. Mas. Eu precisava o Miles também deixar. O Miles é que escreveu a letra. Precisava. Pois, Mas por exemplo, podia dar uma bela música do Jotter Bridge. E não, foi. Pois, É também é isso. verdade. Enfim, é o que é, não é? Feel My É isso. World. Uma coisa certa é que esta Feel My World é 300 vezes melhor do que a My World dos Guns N' Roses. Mas muitas mesmo. 349 vezes. Muito bom. O que é que tens mais para aí? O que é que tem? Então vou aqui terminar com uma notícia. Que vou falar de Dave Grohl e dos seus Foo Fighters. Bom, isto não é muito metal, mas... Full Metal Fighters. Full Metal Full Metal Fighters. Não é muito metal, vocês estão a pensar, mas aguentem aí um bocadinho. Porque o que aconteceu? Aqui o amigo Dave acabou de lançar uma música com a sua banda, que é uma música de thrash death metal, e é uma música bem porreirinha até, muito fixe. Chama-se March of the Insane, Marcha dos Insanos, como dizia o Lauro Dénio, e a mim lembra-me Kill 'Em All, porque vocês têm que ouvir. É mesmo aquela vibe old school thrash metal, espetacular. Vocês estão a perguntar, mas porquê é que os Foo Fighters se lembraram de lançar uma música de thrash death metal? Ora bem, o que aconteceu? O criativo, como é aqui o amigo Dave, e o que é que ele anda a machucar agora? Ele, depois de ter lançado um livro o ano passado com as suas histórias dentro da música, com bastante informação sobre a sua fase com o trio Maravilha dos Nirvana, não é? Agora lembrou-se de fazer o quê? Fazer um filme. E é nisto que entra a história desta música de thrash metal, esta March of the Insane. O filme vai se chamar Studio 666, não é o Studio 60. Saiu agora no dia 25 de fevereiro, e basicamente é uma comédia de terror. E nesta comédia de terror, só assim uma sinopse rápida, é basicamente os Foo Fighters vão gravar um álbum para uma casa assombrada. E o que é que acontece em casas assombradas? Acontece assombramentos, né? Portanto, eles vão à cave e encontram uma cassete de uma banda que tinha gravado essa cassete há 25 anos atrás. E quando metem a cassete está essa música, uma parte dessa música. E a história é que se eles gravarem aquela música até ao final, aquilo depois passa-se lá a coisa. Vocês depois vão ver o filme. É boa. A banda fictícia do filme, que está no filme, chama-se Dream Widow. Viúva do sonho. Pronto. E a música trash realmente é de sonho, muito fixe. Muito, muito bom. Uma música gravada há 25 anos e portanto,
se é há 25 anos, está na altura da gente entrar no tema do nosso episódio, que é de... Mas vamos só retornar 12 anos, que a gasolina do DeLorean está cara. Portanto, é só 12 anos para trás. Exatamente. Porque isto é a maneira que a gente pode haver uma guerra. a gente vai ter que instalar um reboque no DeLorean para ir a um ano em que a gasolina esteja bem baratinha, encher depósitos para trazer para o futuro, porque isto está complicado. A gente, por isso é que a gente anda a fazer estes programas só de década a década. Em princípio, este será o último. Este vai ser o final do nosso projeto, década a década Talvez ainda possamos ir aos anos 70, a ver. Que a gente começou nos 80, vamos ver. É verdade. Podemos ver os primórdios. Os primórdios. Mas aí, pá, isto vai bastar. Temos que ter bastante gasolina aí. A gente ainda não conseguiu aquela... Acho que era ainda me lembro como é que se chamava, que no Back to the Future, acho que já é no 2, que ele já traz uma coisinha que mete bicho lá para dentro e transforma em combustível. Ainda não conseguimos essa parte. Ainda estamos mesmo a plutónio. Ainda estamos. E isto agora com a crise na Ucrânia está caro. Está caro e vamos já ver se ainda o mundo vai sobreviver. Vamos lá ver. Mas pronto. Vamos voltar novamente ao episódio de relembrar coisas. Isto é o tema do episódio 2. Relembrar coisas que aconteceram no metal na última década. Neste caso vai ser a década de 2010 a 2019, não é? Passou-se muita coisa no universo metaleiro. Basicamente a década pré-Covid. Hoje em dia já podemos chamar isto. É verdade. Falar aqui da velha guarda metaleira, continuou a lançar grandes álbuns, da guarda nova metaleira, que veio com cada vez mais diferentes subgéneros do metal. Novos sons, cores, metal, não sei o quê, tudo para cima. Novos sons, vamos falar de músicas icónicas, acontecimentos, álbuns. Já sabem, aqui que a Redump só apanha alguns. Às vezes aquilo tem ali uns furos, alguns acontecimentos saem ao lado. Portanto, vamos ver o que é que a gente também faz isto um bocadinho de propósito, que é para o pessoal depois vir dizer coisas que a gente se esqueceu. Claro, exatamente. E vocês já sabem que a gente vai andar para trás e para a frente. Isto não é... Em 2010 foi tal. Em 2011 foi... Não. Se a gente se lembrar de uma coisa... A gente se lembra-se de uma coisa de 2019, pumba, depois dá um salto para 2012, depois quando a gente der por isso a gente está a falar de 2016 a pensar que é uma coisa de 2010 e vamos por aí fora. É para a cabeça ficar variada no final deste Exatamente. Mas pronto, o que interessa é a gente transmitir aqui algum conhecimento a vocês, coisas que a gente também vai aprendendo, não é? E para vocês ficarem por dentro disso, vocês daqui a dias juntam os episódios todos e vocês já sabem praticamente a história toda do metal desde os anos 80 até ao É um resumozinho, é um sumário. É tipo um sumário. É isso. Portanto, carrega aí no rewind e vamos para 2010. Chegámos a 2010. O que é que se passou em 2010? Olha, por acaso... Isso é para o pessoal do tempo das cassetes, percebe que foi a fita mal bem enrolada. É isso. E este desenrolar aquilo aí, cara. Bom, uma coisa triste, então, mas pronto. Enfim, mas olha, vou começar já com um acontecimento triste para começar. Deixa-me só dar aqui uma introduçãozinha. Uma introduçãozinha antes da gente começar a chorar. Dizer que a gente, o último que falou de década não existe. A década de 2000 foi um bocadinho, a gente viu que acabou por ser assim um bocadinho fraca, mas com algumas coisas boas. Mas houve aqui um ligeiro renascimento nesta última década. Começou a aparecer, como eu já estava a dizer, bandas diferentes e com mais subgéneros diferentes e tudo, e o heavy metal prosperou mais uma coisinha do que qualquer costume. Até há um estudo do distribuidor de música TuneCore que mostrou que o heavy metal foi o género que mais cresceu em termos de streams e downloads de 2017 a 2018. Está. Num ano, pumba! Pumba! E
E depois, e mostra que também, desde alguns anos atrás, que o Spotify já, já mostra que os fãs de metal são os ouvintes mais fiéis, ou seja, o pessoal que ouve metal é para metal. Não há aqui, hoje ouço hip hop, amanhã ouço pop, o que seja. A gente é metal, é metal. É assim. E pronto. Eu acho que tem a ver com a cultura do ouvinte de metal. Exato. Porque nós quando ouvimos, epá, eu tenho playlists, como eu estava a dizer, tenho playlists. Eu fiz uma playlist das Power Guitar Women ou assim, não é? Mas normalmente o que é que eu faço? Eu quando vou ouvir, eu ouço um álbum. É tipo, é para ouvir um álbum, é tipo música atrás de música, mas não é para ouvir uma música e agora passa para outra banda e agora passa para outra banda. Eu gosto de ouvir, tipo, agora vou ouvir o álbum, o Kill 'Em All, pronto. Vou ouvir do princípio ao fim. Portanto, estás a ver? Eu acho que tem a ver com isso também. Interessante que eu fui buscar um exemplo de Metallica. Foi uma banda que eu falo há pouco. Lembrei. Mas pronto, é assim, era como eu estava a dizer. Apareceram bandas que ganharam nome nesta década, outras que já vinham de trás, os nossos Dinossauros. os nossos dinossauros que já vinham de trás, mas sempre. É que os dinossauros no metal têm uma coisa, é que eles nunca se extinguem. Eles vão ganhando de camadas e mais camadas e tornam-se fósseis vivos. Nunca se extinguem. Isto agora, paleontologia, Começaste o episódio a dizer que a gente desenterrava, portanto, é assim. Não arranjei palavra melhor. a gente é os arqueólogos do metal. A gente é assim. A gente até já falou aqui do fóssil do Tony Iommi e tudo, portanto, em vez de ser o Parque Jurássico, é o Parque Metálico. Exatamente. Metal Park. Metal Park. E é isso. Então, ias começar logo aí com uma notícia triste, não é? Exato, vou começar já com uma notícia triste. Que é o começo da década. E o começo da década começa com quem? Com possivelmente o melhor vocalista de heavy metal. Um dos melhores, um dos deuses do género, o eterno Dio, morre nesse ano. Morre em 2010 e com ele leva a sua voz icónica para palcos celestes, não é? Agora ele anda por lá em digressão. Deixou-nos algumas relíquias. Nossos Eternals, exato. Deixou-nos algumas relíquias e que fazem que o recordemos todos os dias. Já falámos aqui aqui no AMP temos um episódio dedicado a ele com o Holy Diver. Muitas coisas também. Temos o Evan Enel dos Black Sabbath, ou alguns dos Rainbow. É uma personagem que deve ser relembrada e passada para as gerações mais jovens. Lembrem-se sempre que todas as vezes que fizerem os corninhos num concerto de heavy metal é por causa do Dio. Ele é que começou com isto tudo. É verdade. Portanto, só por aí. Infelizmente, em 2010 ele deixa-nos com um cancro no estômago, não é? Nunca tomou drogas. O homem nunca tomou drogas. Mas olha, acontece, infelizmente. Mas estás a ver, mas dentro deste género deve haver poucos até. Sim. Sim. Mas pronto. Mas é verdade. Continuando ainda também, o nosso amigo Roy da Reaper quis fazer uma razia nesse ano, não é? Em 2010. E para além do Deus Dio, levou ainda dois grandes nomes muito conhecidos do mundo metaleiro dos vivos, que foi o Paul Gray do Slipknot, que era um dos 3 fundadores da banda, juntamente com o Sean Cron e o eterno Joey Jordison. Paul Gray era o número 2 da banda, era aquele que usava a máscara Pig Mask, e era também um dos compositores principais, e claro, o baixista desta banda, que continua forte nos dias de hoje. O outro que vou mencionar aqui é Peter Steele, o imponente, carismático dos Type O Negative. O vampiro. O gigante, o bom gigante. Há quem diga que ele continua por aí a vaguear. Com o seu... Eu não vou falar muito. a carregar o seu baixo em que ele usava uma corrente em vez de uma strap. Mas o gajo tinha uma voz. Eu gosto muito da voz dele. Uma voz profunda. Bark. Sim. Mas era porreiro. Gosto. Pronto, é isto. Por acaso
Imagina aquele homem, um fantasma daquele homem, é para Ele era vestir. pálido, alto e tinha esta voz assim muito, muito profunda. E os Type O Negative pá, tem muitas músicas e alguns álbuns conhecidos e bons para quem gosta. Eh, Metal Peter Gothic, Steele, não é? Capaz de ser Metal God. das bandas que mais influenciaram o género. Sim, sim, sim. Se calhar influenciaram Até os Moonspell também, exatamente, era isso que eu provavelmente. ia dizer. Os próprios Municipal, a certa altura, foram buscar muito de influência de Sim. Type O Negative. Hoje em dia Mesmo a já fechei. voz, mesmo a voz do Fernando Ribeiro muitas vezes lembra É verdade. pá, o Peter Steele era o Peter Steele, não é? Tinha mesmo epá, era diferente. Mas o Fernando Ribeiro vai muitas vezes buscar coisas do Peter Steele, parece-me. Sim, sim. Na altura do Opium e assim, Uhum. ele vai buscar muito por aí. Eles têm uma música muito porreira, os Municipal, que é o Scorpion Flower, que ele canta muito sempre nesse tom, com a voz limpa. É. E vai buscar muito aí. Vai buscar muito aí. Bem, mudando de tema, que isto está a ficar muito mórbido, É isso. temos as vuvuzelas na África do Sul e no Estro-Germanos a mandarem-nos para casa. Nossa Senhora. É, 2010 foi o ano do. Foi o ano do Cristiano Ronaldo com o ketchup, não era? Dos golos que saíam com a ketchup ou o que era. Era, acho que ele disse qualquer coisa. Qualquer coisa assim. E, e do famoso Perguntem ao Queiroz. É verdade, é verdade. Pronto. Mas pronto, não vamos falar de coisas tristes. O Estro-Germanos mandaram-nos para casa outra vez. Fosse É, espanholada. mandaram-nos. Mas pronto. A gente vai se vingando hoje em dia no futsal, é assim. É, toma. Se houver aqui Mas, algum ouvinte espanhol que sacou. exatamente. As vuvuzelas, pronto, isto não tem nada a ver com metal, apesar de ser um. Não sei se podes chamar instrumento Instrumento. aquilo, mas o que eu posso dizer em relação às vuvuzelas é que o melhor das vuvuzelas era o botão que inventaram nas boxes que desligava as vuvuzelas. É só isso que eu tenho a dizer. Havia, não Na sei. altura, na altura aquilo tornou-se de tal Fogo. maneira incomodativa ver um jogo de futebol que as próprias televisões inventaram Arranjaram lá uma forma opção de. de. Era terrível, terrível. Fogo. Não Mas percebo isso, pronto, não. a verdade Mas, é que nesta década apareceram bandas e uma delas, José, fala muito aqui. Que são os Senhores Fantasma, epá, os Ghost. gosto, gosto. Adoro o, dos Ghost. Este o- ano, 2010, tem um álbum. O primeiro álbum deles é 2010. sim, mas ainda não era. Nessa altura eles ainda estavam aí. Estás a começar. Os Ghost andam ali sempre entre uma mistura de pop com metal com. Epá, É um, sabes o que é que os Ghosts? Os Ghosts, mesmo em 2010, os gajos lançaram este álbum, que é o Opus Epónimos. E os Ghosts é uma banda que combina diferentes estilos de música: metal, rock, pop. Mas a coisa boa deles é que os gajos têm melodias, a forma de cantar deles e os riffs que eles têm, não é em todos os álbuns e nem em todas as músicas, e as letras, epá, eu gosto muito. Meu. Eu acho que é uma banda moderna que tipo, consegue abranger muitas pessoas, consegue chamar pessoas para o metal e consegue. Pá, uma banda abrangente. Eu gosto dos exatamente. Ghost. O gajo, o Papa Emerte, Pá, mérito. o gajo vai buscar. O gajo muitas vezes soa a King Diamond. É. Vai buscar. E Merciful Fate, e assim, mesmo Exatamente, vai buscar ali aquelas coisas. E eles lançam em 2010, como tu estás a dizer, o primeiro álbum, mas depois eles, durante esta década, lançam o álbum que é capaz de ser considerado o melhor deles e o que lhes trouxe mesmo para o sucesso, que é o Meliora. Meliora. Eles lançam dois E, fixes. Este Meliora e um outro que é o Prequel. Esses dois são muito bons. Um a seguir ao outro. São grandes álbuns que eu gosto de ouvir. Eu não sou o maior fã dos Ghost, mas é aquela banda, quando eu quero cortar um bocado com um metal clássico, e pá, vou ouvindo. Pá, é aquele metal rock, aquela misturada toda que pá, gosto. É fixe. Pá. Bom ouvir. é uma daquelas bandas que ajudou talvez a reanimar, por assim dizer, o Uhum. metal assim um bocadinho para a gente fala em reanimar, mas o metal nunca morreu, não é? A gente
a gente já tem vindo a mostrar que, apesar de não andar tanto nas bocas do mundo, há sempre muita banda a aparecer e de qualidade. Mas estes Ghost, nem que seja também pela situação deles tocarem eh, eh, com as caras pintadas Sim. e vão buscar um bocadinho por exemplo, a história deste Papa Emertes vai buscar um bocadinho uma parte que se pode considerar um bocadinho talvez satânica de Sim, sim, fazer sim, tipo sim. um Papa E meio mesmo as demoníaco. letras, às vezes as letras deles também um bocado por aí. Mas a forma de cantar, pá, não tem nada a ver. É mesmo Uhum. melódico mesmo, muitas coisas mesmo, quase a Beatles, com muitas cenas, melodias espetaculares. Pá. É isso que eu gosto dos Ghost, é terem conseguido eh, entrar no mainstream, se é que se pode chamar, não é? Mas não é entrar no mainstream, é tipo alguém que goste de Lady Gaga consegue ouvir uma música dos Ghost. É tipo, os gajos são abrangentes, não precisa, não é só dedicado a quem só gosta de metal. Isto, claro, também tem o outra face da moeda, que é o pessoal que é mais old school ou assim, não ouve Ghost de maneira nenhuma. Mas pronto, pá, é uma bandazinha porreirinha. Para ouvir, não é a melhor banda de sempre, mas é uma banda porreirinha. Uma das melhores bandas de power metal, não aquele. Eles são power metal, eu pelo menos considero power metal, mas não aquele power metal clássico, aquele power metal Halloween, Ed Guy, Gamma Ray, mas e continuando na senda dos padres, eh, temos uma banda que, apesar de não ter sido formada, foi formada na primeira década de 2000, mas basicamente lançaram álbuns praticamente todos os anos desta década e continuam, mas desta década que estamos a falar, que são os Powerwolf. É verdade. Os É verdade. Powerwolf com as suas músicas quase que heavy metal Gil Divo do Power Metal. quase versão música de igreja em metal. É verdade, é É com verdade. É aqueles, verdade. eles conseguem ter aqueles refrões sempre chamativos. Eu ainda outro dia pus no YouTube um álbum ao vivo deles, que acho que é na Rock Summerfest, acho que é Summerfest. Eh, é impressionante como eles levam do início ao fim o set todo. É tudo com. Eles conseguem ter sempre refrões chamativos e sempre É uma ali grande banda. tudo cantáveis e é um espetáculo. É uma grande Eh, banda. Spore Wolf, não é? É verdade. Eu vou aproveitar. não os conhecia e fui conhecendo ao longo deste tempo. E pá, é uma das bandas agora que eu ouço bastante bem, por acaso. Há que dizer que o nosso padre cantor dos Powerwolf. Pensei que ias falar do Padre Melícias. Não. O Não nosso. havia outro, como é que era o outro que ia para a Praça da Alegria, sei lá, o É o Padre Padre, Borga. O Padre Padre Borga. Borga. O padre, o chamado front priest, que é o padre da Por frente isso, dos Powerwolf, cortou o cabelo. Já não tem. Está diferente o homem. Mas pronto, pronto, continua, faz continua parte. lá. Faz parte, Mudança. exatamente. Mudança de Mudança de estilo. visual. Não é? Visual, Olha, visual. mas voltando a 2010, há um acontecimento muito porreiro que é o lançamento de um vídeo que é uma peça de história, que é o The Big Four Live from Sofia, Bulgária. Espetáculo. Quis dizer que Quem Bulgária. diria, quem diria em 2010, uns aninhos depois de ter visto Some Kind of Monster, Hum, em que víamos que Mustaine, o Live. Mustaine e o Lars ali quase a chorarem um com o outro, mas a chorarem de raiva, e em que mostrava que havia feridas que parecia que nunca mais iam ser fechadas entre eles. E epá, para mim, para já foi um espetáculo ver aquele concerto das quatro grandes bandas os considerados os pilares do thrash metal Os e 4 ver, grandes e, pilares, ver- mano. e ver o Mustaine a abraçar os Metallica. É, eu adorei. Eh, Aquela parte no Adorei. final, quando eles tocam o Am I Evil, O Emma e Eva é, todos juntos. é lindo. Espetacular. Eu comprei E o gosto. DVD, comprei o DVD para ver em pormenor as coisas, pá, e
Gosto muito. É daqueles DVDs que eu guardo ali com. Gosto, pá. É uma peça de história para mim. É Mesmo verdade. ter aquelas bandas ali a tocar. Aquilo começa com os Anthrax, Megadeth, Exatamente. Slayer e depois. Metallica no fim. Depois Metallica no final. Muito Eu bom. adoro. Não sei se ele diz isso em todos os concertos. Tu se calhar estás mais por dentro disso que eu, mas eu adoro nesse concerto que ficou-me gravado na memória, que é eu ia dizer o Megadeth. Ao fim e ao cabo confundo-se os nomes. O Megadeth. O Dave Mustaine. Esta pausa foi porque me ia sair David Mustaine. A gente chama tanta vez. O Dave Mustaine chega-se ao coisa, diz, vá, agradece, não sei o quê, e diz, You've been great and we've been Megadeth. Thank you. E vai-se embora. Epá, eu adorei esta palavra, esta frase. Não me lembro muito disso, mas é Dave. Dave é espetacular. Não? Por acaso, o concerto deles, aquilo acho que começou a chover, ou o que era. Uma coisa assim qualquer, acho que começou a chover. É praticamente, os Big Four, o concerto, leva praticamente todo debaixo da água. Então, podia muito bem ter sido gravado na Ilha Terceira. Podia muito bem ser. mas o som deles, dos Megadeth em particular, não estava grande coisa. Estava meio manhoso. Estava. E o dos, se não me engano, o dos Surveyor também não estava grande coisa, e o dos Metallica no início também não. O de Anthrax, por um outro lado. Muito bom. Ficava muito fixe, meu. Entrou logo ali com um grande ritmo, muito fixe. É verdade. Espetacular, não? Os Anthrax, que nesta década de 2010 reúnem-se trazem de volta o seu vocalista, o seu famoso vocalista, ajuda-me aí com o nome, o Joey Belladonna. Estava-me a faltar aqui ele tinha saído em 2007. Os Anthrax foram buscar outro vocalista, mas ele aqui nesta década de 2010 a 2020 volta o Joey Belladonna. Os Anthrax mas já para o 2010 já estava lá, não é? Eu acho que me lembro já estava. Deve ter sido logo ali em 2010. Se calhar voltou para o Big Four. Os Anthrax são aquela banda que eu não morro de amores. Tenho umas músicas muito fixes, mas também depois tem outras muito. Eles têm ali uma época que eles passam ali por uma fase meio complicada. Tem alguns álbuns que eu gosto, Among the Living. São álbuns clássicos e que dá para ouvir muito bem, mas outros também não sou o maior conhecedor. É uma banda que se calhar eu tenho que entrar mais a fundo e ir conhecendo. Eles têm uma música muito fixe que é o Got the Time, que eu adoro aquela música. O Got the Time tem uma história linda. Tem? O Got the Time é a única música de heavy metal que foi tocada em Marte. É verdade. O Mars, uma das expedições a Marte, aquele Mars Rover, eles levam sempre músicas, coletâneas de músicas. Então, a Got the Time dos Anthrax, que na verdade nem é dos Anthrax, é uma cover deles, uma cover de alguém, já não me lembro quem é, foi na playlist para Marte. Portanto, a única banda de heavy metal, o único som de heavy metal é dos Anthrax, em Marte. Para os marcianos. Quando dizemos isso, dizemos mesmo em solo marciano, porque de resto o AMP vai na sua navezinha pelo sistema solar fora a distribuir metal. Nós já sabemos, já andamos por planetas, exoplanetas, estrelas. Nossa nave está sempre aí. A gente entra em buracos negros, sai deles. Então buracos negros é uma coisa séria, deve ser para entrar. Olha, um buraco negro também, mais ou menos buraco negro, é o Final Frontier dos Maiden. Um álbum assim meio infelizmente eu tenho o álbum. É um álbum por acaso 2010 também, não é um álbum meio fraquinho, mas que tem, deixa-me ver se não estou a dizer, tem o Journeyman, acho que tem a Journeyman, tem a Alchemist. Tem a Alchemist? Acho que é a Alchemist. A música Final Frontier não é má. Eu gosto da When the Wild Wind Blows. Esta é a que eu gosto mais deste álbum. É porra. Mas tem. Mas nem que seja. É um álbum que eu tenho uma edição
eu tenho uma edição daquelas edições especiais. Eu estava a dizer que tinha mas não, estou errado. Não Journeyman. tenho, não tenho o Journeyman Journeyman. deve ser do a seguir, Deve ser do Book of Souls, não? É Não. mais isso. Ok. É capaz de ser mais isso. O Book of Souls também. Não, o Book of Souls já, é outro. já é, É, o Book of Souls eu gosto. sim, Book of Souls é o Book of Souls é quase o. Eles a redimirem-se do Final Frontier. Não, Book of... Eu estava a dizer que tenho uma edição daquelas especiais do Final Frontier, que é aquela versão que a caixa de CD era em bata, que tipo batinha de bolachas quase. Já estou a ver. Eu digo que é tipo bata de bolachas, que é daqueles tipos de edições que nos Açores nunca funcionam muito bem. Elas ganham muita ferrugem. Umidade, não é? Muita ferrugem. Mas pronto, realmente é como estás a dizer. Aproveita-se uma música ou duas, mas isto é quase isto é quase o Virtual Eleven do Bruce. Só mesmo quer dizer, dentro da discografia dos Maiden tens o Virtual Eleven atrás praticamente. Exatamente, a música que eu estava a confundir com o Journeyman que é também anda a vir um pouco parecido, é o Coming Home. Coming Home também soube bem. Mas não, pronto, a música soube bem. A gente está a falar dentro da discografia, dentro daquilo que os Maiden nos habituaram, não é? Dentro dela, isto é um álbum menos. É a tal situação de que a gente diz, se isto fosse outra banda qualquer, a gente dizia que era fixe. Como é Iron Maiden, a gente tem a fasquia mais alta e às vezes não cai bem, não é? Mas pronto, eles depois lançam o Book of Souls também um ano ou dois mais tarde, que aí já faz. E depois vem o Death on the Road por aí fora e o Senjutsu. O Senjutsu já é mais, já é de agora. Mas olha, este álbum, o Final Frontier, tem uma coisa que é El Dorado, que é a única, não sei se é a única, mas é capaz de ser a primeira música, acho que é a primeira música que deu um Grammy aos Maiden. O El Dorado. Grammys. Quais Fear of the Darks? Quais Álbum de Be Thy Names? O que é? Aquela instituição que dá prémios às músicas de metal sem sequer as conhecer, só tipo, ora bem, pode ser Maiden? Ok, pode fazer mesmo esta. Aliás, nesta década, por falar em Grammys, os Megadeth também ganham um Grammy, também depois já é do álbum Dystopia, não é? É Dystopia. Já com o Kiko Loureiro lá. Kiko Loureiro, é verdade. Isto é aquele tal aquele pormenor clássico. Quando eles ganharam o Grammy, tocaram Master of Puppets em vez do Exatamente. E pronto. O Dystopia é um grande álbum. O Dystopia é quase o regresso daqueles Os gajos têm dois álbuns nesta década muito bons, que é o Endgame. O Endgame é espetacular. O Endgame tem uma música inicial que é o Head Crusher, que é qualquer coisa mesmo. É um álbum muito bom. E depois tem este Dystopia, que é o último álbum. Este é o último álbum Dystopia. Entre estes dois estão... entre estes dois há ali outros álbuns pelo meio, que 13 e... há aqui mais outro. Mas estes dois são muito bons. Um com Chris Broderick e outro com o grande Kiko Loureiro. E por falar em Kiko Loureiro... O Endgame... Desculpa, eu ia só dizer que o Endgame tem o Dave Mustaine sempre andou ali à volta das teorias da conspiração, mas já nesta altura o tema do Endgame anda muito à volta daquela situação dos que se falava muito na altura, que era que os Estados Unidos preparavam um homicídio em massa ou o que era, e tinham montes de tinham montes de caixões preparados para um grande número de mortes, não sei o quê. E a gente porque ele tem uma música que ele começa a dizer que acorda na Black Fima Box, que é de Darkness is all around me, não sei o que mais. E exatamente. Mas o que é engraçado disso tudo é que das duas ou existe uma conspiração muito grande e realmente eles continuam com esses caixões todos guardados para qualquer coisa que estejam a preparar,
ou então esses caixões tinham dado muito certo agora para a altura do Covid. É verdade. Isso é verdade. E se calhar até esse sexto álbum tem sido lançado agora em 2019, até se calhar tinha feito mais sucesso, não sei. Deixa-me só Não, dizer que vamos ter que admitir aqui uma bacurada em direto. O Endgame é de 2009. é o Endgame em 2009. Não, mas É, o Endgame em 2009 e o álbum que vem a seguir é o 13. pois. Isto é E a gente uma está em série. 2000, é suposto estar a falar de 2010 para a frente, mas Não, mas pronto. pronto, Apanhou um bocadinho de bag apanhou um aqui. bocadinho. A gente disse que eram os dois desta década, né? Acho que dissemos que foi. Pois. Mas Isto pronto. foi só uma Mas voltando, ligeirazinha, bacuradinha, pronto. voltando ao Dystopia, epá, foi depois, não sei, depois do Nick Menza. Nick Menza não, o Nick Menza era o baterista, Depois o o Chris guitarrista, Broderick. O Chris sim, Broderick, que era o que não, estava mas antes, o depois veio o Kiko Loureiro. sim, O Martin Friedman. sim, depois de Marty Friedman, depois de Marty Friedman, talvez o Kiko Loureiro seja o É o que eu gosto mais. exatamente, e em termos de técnica, o que se aproxima mais do Não, os Marty Friedman. dois, o Chris Broderick e o Kiko Loureiro, em termos técnicos, para mim, em virtuosismo, os gajos são muito, muito parecidos e são muito, muito bons. O Chris Broderick é uma máquina mesmo, é Sim, um robô autêntico. mas Só em que o termos Kiko de Loureiro puxar o diz mais, som, não. O Kiko Loureiro diz é, muito mais, não. Gosto mesmo muito. grande é Kiko Loureiro, o brasileiro que foi buscar uma mulher ao frio. E eu passo mais tempo na Finlândia do que no Brasil, portanto, Olha, uma amplitude térmica do caraças. falar em Kiko Loureiro do Jangra, esta é uma década que morre Morre. André Matos, Exatamente, o maestro do. O Zé maestro do está para metal. mortos hoje. Hoje estou Estás para para mortos. mortos. Epá, eu tenho aqui o Roy da Reaper falou comigo e era para falar aqui. Olha, eu posso-te falar numa situação que aconteceu nesta década de quase morte. Os Queensryche estavam, estavam no Iraque a dar um concerto para as tropas americanas e houve um ataque bombista e eles safaram-se por pouco. Ora, Engraçado. Não sei muito mais detalhes sobre esta história, mas apareceu-me sobre isto e eu achei engraçado. Já que estamos numa de mortes, morre o The Rev, o é verdade. baterista do Javert Sevenfold. Morre o Gary, Mas o grande Gary Moore. morre o grande Gary Moore. Estão a morrer pessoas. mas Se é para a gente falar dos mortos só nesta década, a gente nunca mais sai deste episódio. é verdade. Mas pronto, aqui a parte do Rev a gente pode dar um contextozinho, não é? Ele morre, era um grande baterista, era considerado dos melhores bateristas até hoje. Na mesma altura em que, depois de muitos anos nos Dream Theater, sai Mike Portnoy. Mike Portnoy abandona os Dream Theater e substitui The Rev no Avenged Sevenfold. É verdade. Mas pronto, mas depois também não durou muito lá. Não, foi só para aquele álbum, acho eu. Foi só aquele álbum, o Nightmare, não é? É o Nightmare, não é? Já não me lembrava do nome do álbum. Mas epá, eles, apesar de ser com o Mike Portnoy, tem sempre aquela coisa que ele, desde que saiu dos Dream Theater, nunca mais fez nada que prestasse. Não que eu tenha deixado de ser o grande baterista que é, mas por exemplo, este Nightmare é considerado dos melhores álbuns dos Avenged Sevenfold. Os Avenged Sevenfold para mim são um bocadinho como tu com os Ghost. Eu gosto muito de um álbum. Este Nightmare é bom. Mas eles depois lançam o Hail to the King, em que eles vão buscar uma sonoridade a puxar aquele metal trash dos anos 80, em que muita gente compara aquele álbum que eles tenham quase metade Metallica. E pronto, se calhar é por isso que é o meu álbum preferido deles. Se calhar é por isso que é o meu álbum preferido deles. Mas sim, os Avenged Sevenfold foram outra banda que nesta década
se revelaram como um dos novos nomes É verdade, de grande qualidade. é verdade, sim senhor. Outra grande banda também que, mais ou menos, mas foi os Mastodon, também tem grandes álbuns Sim. nesta década. Mais um álbum da Baleia. Mais um álbum da Baleia, The Hunter, pá, tem muitos álbuns bons nesta Ah, década. deixa-me só dizer que a gente estava a falar dos Megadeth e acho que mesmo em 2010 o Dave Ellefson regressa aos Megadeth depois de ter estado fora por ter saído em 2002. Mal sabia É ele, década em década faz Megadeth. mal Agora, sabia ele que uma portanto, em década 2030 não depois, está a voltar, não é? Pode é, ser agora. mal, mal sabia ele que uma década depois ia, ia aparecer uma rede social chamada Instagram que lhe ia fechar a vida. Ele, e ele Eu sai. gosto, epá, é que eu gosto do Dave Ellefson, pá. Eu gosto do Dave Ellefson e Ele era um bocadinho. eu gosto Ele deste é distopia epá, eu estou muito ansioso para sair este novo álbum dos Megadeth. da SIC da Pá, Dying and the eh, Dead. eu gosto, pá, eu gosto do Dave Ellefson, mas também gosto mais dos Megadeth do que do Dave Ellefson. É uma pena para Sim. mim, mas olha, paciência. O Dave Ellefson é daqueles que a gente associa à banda. É quase como o Jason Newsted nos Metallica, ou mesmo. Pá, ele faz parte fazia parte da Sim, banda, não é? A gente estava sim, habituados a vê-lo. Vamos ver agora como é. é que isto corre. Hum, Metal no mais feminino. coisas. Temos o lançamento de um álbum dos Hailstorm, verdade? Primeiro álbum. Exatamente. Banda liderada pela poderosíssima Lizzie Ale e o seu irmão Ale. Tem um nome estranho, não sei. Lançaram o O, álbum The Strange Case é o of. outro granice. É o outro, diz, né? E que está se calhar, a música mais famosa deles, que é o Love Bites Subway. Muito, muito Que fixe. lhes deu um Grammy, não foi? Isto é um Grammy, foi a primeira banda com uma vocalista, a primeira banda de metal ou hard rock com uma frontwoman que teve um Grammy. É verdade. Espetáculo, E espetacular. é uma banda que também se ouve bastante bem. Deve ser das principais bandas de hard rock da Uhum. atualidade, não? Sim, Acho que sim. sim. Ah, mas é dos que eu gosto mais. Sim, grande. Ela tem uma voz muito, muito forte. Ela também toca muito bem. E É poderosa em palco. é, Ela tem muita presença em palco. E a exatamente. voz é muito fixe, mano. Esta Love Bites So Do I é uma música bem, bem pesadonazinha. Muito, muito fixe. Gosto bastante desta e de outras, né? Sim, sim. Eles têm uma balada que agora não me estou a conseguir lembrar do nome. Eles têm uma balada muito fixe em que ela canta com uma voz mais. A gente está habituado ela a cantar nesta voz mais Aquela voz alta e mais rouca. mais rouca, e depois ela canta essa balada com a voz limpa. E isso foi uma vez meti a tocar músicas no Spotify e é daquelas que estás tipo a fazer qualquer coisa e de repente aquela música entra, tu já estás a ouvir aquela música há bocadinho e depois dizes: "Epá, esta música é fixe, quem é que toca?" É, é. Vais lá E ver quem vais é. lá e vês, muito fixe. Hailstorm É, é uma grande banda. irmão, Exato. irmãos. Falar em Dentro irmãos, do. há outra, deixa-me só dizer aqui que falar em irmãos, há outra banda que também me diz muito nesta década, que é os Gojira, dos irmãos do Planter. E pá, Uhum. é das bandas, sinceramente, é das bandas atuais que eu gosto mais de ouvir. Tem um grande som mesmo, lançou grandes álbuns eh, esta década, não é? Ainda continua a lançar, mas, por exemplo, tem logo em 2012 o L'Enfant Sauvage. Isto, o meu francês é muito bom. Epá, é que é um álbum muito bom, muito porreiro. E é uma banda que eu gosto muito de ouvir, com um som muito pesado e preciso, e bateria e riffs e a maneira de cantar, que não é a minha preferida, mas que naquele estilo e da maneira como eles tocam é muito bom. Gosto muito de Gojira. Claro. Muito fixe. Eu ia aproveitar um bocadinho quando estávamos a falar do Geostorm para também ir buscar outra banda que também é liderada por uma mulher que canta e que canta muito. E que é uma banda que eu descobri quando a gente estava. Quando a gente fez o nosso primeiro episódio sobre mulheres no mundo do metal.
e que são os Beyond the Black. Sim. Esta banda tem uma vocalista chamada Jennifer Haben, que tem uma voz do caraças. É uma banda que se formou em 2014, e depois teve logo ali no início teve a banda, acho que foi tudo para casa menos a Jennifer, e ela recuperou o pessoal para a banda, e lançaram um álbum, Heart of the Hurricane, que é muito fixe. É um álbum com muita. Acho que até é duplo álbum. Tem muita música. E eles, dentro deste. Isto é aquele metal. Eles tocam aquele metal sinfónico, mas a gente geralmente metal sinfónico associa quase tudo a Épica e a Nightwish. Que é aquela voz, principalmente a parte feminina, aquela voz muito à ópera, muito lírica. Cristalina, muito. E esta Jennifer, ela canta no seu registro normal, não é tão lírico. Epá, isso soa muito bem, pá. Eu gosto muito. A primeira vez que prestei mesmo atenção foi num concerto deles no Wacken Open Air, e epá, e gostei muito. As músicas deles entram muito na cabeça, e eles até depois em 2000, agora pronto, eles até lançaram agora um álbum que já é em 2020, não é muito dentro do nosso tema, que já foge um bocadinho à parte sinfónica, do metal sinfónico, mas mesmo assim um gajo assim à primeira estranha, mas depois entranha, e epá, é uma banda que eu acho que tem muita qualidade e muitos anos para frente. Eles têm uma versão do The Trooper, versão acústica do The Trooper de Iron Maiden, muito fixe. Está no YouTube. Espetáculo, mano. Beyond the Black. Symphonic Metal, não é? Symphonic É Metal isso. há uma grande mudança também nos Nightwish. Quando sai a Annette Olsen e entra a Floor Jansen, né? Que é uma das maiores vozes. Antes já tinha saído a Tarja. Já tinha. Aquilo é só grandes vozes nos Nightwish. E é pá. Mas atualmente a Floor Jansen é capaz de ser das maiores, mesmo se não a maior para mim. Eu consigo gostar mais dela do que. Eu consigo ouvir melhor Nightwish com ela do que com a Tarja, por exemplo. Sim, A Tarja. gosto muito da Floor Jansen, gosto mesmo. Pá, espetacular. Não? E ela tem uma presença em palco muito fixe. Eu acho que ela integrou-se muito bem na banda. Na Full também. Ela andou durante muito tempo a ser tipo o apoio da Tarja. Acho que sim. Mas pronto, eu consigo ouvir melhor Nightwish com ela do que propriamente com a Tarja. No metal sinfónico eu tenho um bocadinho de dificuldade às vezes quando é muito aquela versão muito lírica, muito seguida, que às vezes os Nightwish se tornavam assim um bocadinho mais repetitivo. Mas pronto, Outros estilos de é outros metal, estilos. cada um Sim, gosta isto de é. uns e de Ei, outros. mas Não não é? estou a dizer que não presta, só estou a dizer Claro, cada que a um minha gosta opinião. daquilo que gosta. Olha aqui o Roy da Reaper voltou, não é? E levou. Olha aí. Levou aqui dois. Vou falar aqui dois que ele levou. Foi o Clive Burr, ou Clive Burr, que era o baterista dos. Era foi o primeiro baterista dos Iron Maiden, que só gravou 3 grandes álbumzinhos com os Maiden. Só E que 3. tocava muito. Só 3, vou só dizer o nome deles, que é o Iron Maiden, Killers e o Number of the Beast. Uma coisinha pouca só. E também levou o Jeff Hanneman, que era o guitarrista dos Slayer, que morreu de doença de fígado, mas talvez acelerado por uma dentada de uma aranha que lhe passou um vírus que lhe comia a carne. Uma coisa assim tipo a Walking Dead. Cena assim. Muito, muito Roy da Reaper. Os Metallica lançaram aqui um DVD também, True Than Ever. Então por acaso também tem. É tipo um filme-concerto. Tem uma história por trás. Um roadie dos Metallica que vai para o concerto, mas pelo meio tem um acidente, tem que levar uma mala especial, a mala era do Cliff. Foi a primeira incursão dos Metallica no mundo dos filmes, sem ser de documentários.
não, acho que não teve grande sucesso, mas pronto, foi um DVD que saiu aí. E outra coisa que saiu também porreira foi um álbum dos grandes Black Sabbath, o 13. Ei, mas antes de ir aos Black Sabbath, podes, já que estás em Metallica, podes dizer que eles lançam o Hardwired to Self-Destruct, Sim, isso é isso. Pronto, é mais para a que frente. Pá. assim é um bocadinho mais para a frente, mas que Não, epá, é um regresso à forma. regressa à forma, que voltaram a dar esperança a todos os fãs. Não é, atenção, não, a partir principalmente de isto é um álbum duplo e o segundo CD para mim eles perdem-se ali um bocadinho, mas eles as primeiras músicas, o Eu gosto primeiro muito deste álbum. Eu gosto muito deste álbum. Há uma ou outra que eu não gosto, mas eh, pá, se o Death Magnetic era eles a tentarem capturar aquela antiga forma, uhum, eles estão em super forma. A forma de cantar, a forma de tocar, sim, não é perfeito, mas é quase. E músicas como Halo on Fire, Dream No More, A Moth into Flame. Olha, para falar também de uma música que dedicaram ao Lemmy. O Lemmy também faleceu nesta década, mas pronto. uhum, Uma música que dedicaram ao Lemmy que é Murder One, que é sobre o tal amplificador dele. uhum. Álbum muito fixe, pá. Gosto muito deste álbum e para mim foi um regresso à Metallica mesmo. Muito, muito fixe. E foi no ano que os Megadeth lançaram o Dystopia. É engraçado que foi no mesmo ano, um e outro. Muito fixe. Acho que também foi em 2016, parece-me. Foi Eh, 2016. sim. Os Gojira também lançaram um em 2016, Magma, outro álbum espetacular. Magma é um álbum, pá, se calhar dos álbuns que eu também gosto muito dos Gojira, e também um dos meus vinhos preferidos dos Açores, um Muros de Magma, já agora. Já agora. A É sério, não, verdade. é um álbum com músicas muito fixe. Verdelhos E biscoitos. este álbum tem para além de ter no título Magma, tem uma música que se chama Silveira, ou Silveira. Ou seja, eu tinha de gostar deste álbum. Muito Nada porreiro. como ir dar uma chanaia à Da Silveira Silveira. depois de beber um Ver muros um de Muros de magma. Magma. Será que os Gojira não fizeram este álbum nem na terceira? Nunca sabe. Não sei, pá. Isto ultimamente tem havido muita coincidência. Já outro dia que os Wales onde vai, muita coincidência entre os Açores e essas bandas. Não sei se eles não andam a vir buscar muita inspiração aos Açores ou não. Mas eu há Uma ba- bocadinho diz lá. eu Estava a dizer interrompi-te. que há uma banda também que lançou muitos álbuns esta década, que era uma banda que gostas muito, Javantasia, Ghost Lights e assim. Já vamos lá, mas eu há bocadinho interrompi-te com o que estavas a falar de Black Sabbath. Hum, E, já tinha passado. Já e os, tínhamos esquecido. os Black Sabbath com o 13, não é? Uhum. O regresso a reunificação da banda Quase. original, Mais ou quase, menos, mais ou menos. mais ou O menos. Bill Ward acabou por sair antes mesmo deles de gravarem ou assim, ou acabou por ficar só o Ozzy, o Tony Iommi e o Geezer Butler. O Não Bill precisa Ward, mais. pronto, não precisa mais também. Mas é grande álbum, este álbum, o 13. Riffs de Tony Iommi, por acaso estava a lutar com cancro na altura, ou com solos lindos também, a voz do Ozzy também muito boa. E esta é uma música que é God is Dead, é mesmo muito boa. Pá, música muito, muito porreira. O videoclipe também porreiro. A God is Dead. God is Dead é uma frase de um filósofo, Nietzsche. E eu por acaso lembro-me, eu quando fiz a preparação para não sei se fizeste, mas quando fazes, quando vais-te casar, que eles fazem sempre a preparação para o Sim, sim, casamento. sim. Não sei o quê. E a primeira pergunta que lá o grupo de trabalho para a preparação para o casamento me perguntou foi: o que é Deus para ti? Epá, e eu fiquei mesmo tipo. É daquelas perguntas tipo. A gente não Ficas sem sabe responder resposta. na hora. Exatamente. E esta aqui, God is dead. A pergunta God is dead. Muitas vezes a gente faz esta pergunta. Quando nos Uhum. acontece alguma coisa de mal, ou quando algum familiar nosso morre, ou assim, a gente pergunta sempre: mas Deus existe? Quando a gente vê crianças a morrerem em tudo o que é parte, a gente pergunta sempre: será que Deus existe mesmo? Será que Deus está vivo? É engraçado, pá. Verdade. É muito, muito, muito filosofia nesta música dos Black Sabbath. E No é final da daqueles. música, o Ozzy diz que God is
Ele acredita que Deus está vivo. Coisa assim. Ok. Sim, que não há pessoa que no mundo do Banda. metal que Banda. mas eu ia dizer que não há pessoa no mundo do metal que mais diga God bless everybody Sim. quando está ao vivo que é o Ozzy. Mas era uma banda que era muito associada a coisas Ao satanismo. de satanismo, estás a ver? E na Havia, verdade não é tanto assim. Não, havia a tal história de um álbum. Não era se tocasses os álbuns do Black Sabbath de trás para a frente, qualquer coisa assim, que o pessoal inventa. Havia também o Triton do Diabo, que era aquela Exatamente. introdução do. Não se fala nisso, tu começas a ouvir barulhos aí no hangar. Outra, passando ao Javanteja. Wicked Symphony, Angel of Babylon. Muita criatividade nesta década. Muita criatividade. Mr. Tobias. O Mr. Tobias, ele é tal coisa. Fizeste-me lembrar que este ano sai um álbum de Javanteja e eu. Há que poupar para isso. Mas sim, este Angel of Babylon e o Wicked Symphony são dois álbuns. Aquilo saiu tipo álbum duplo, apesar de não ser um álbum duplo, são tipo quase duas óperas diferentes, por assim dizer. A Wicked Symphony tem músicas espetaculares, a começar mesmo para Wicked Symphony. Tem uma música que eu adoro, que é para mim das melhores do Javanteja, que é o Runaway Train. E depois tens entre outras, não é? Tens uma com que entrou o André Matos, Michael Kiske, não? Michael Kiske. No Angel of Babylon também tens músicas muito boas e tens logo havia o Stargazers e as duas primeiras desse álbum para mim é daquele tipo de música que se tu queres mostrar a alguém o que é power metal, mostra aquelas. É muito bom. São dois álbuns que esta Wicked Symphony e Angel of Babylon, espetacular. Adoro. Pronto, eu sou suspeito porque eu gosto muito, mas assim, tentando ser o mais imparcial possível, ouçam que estes álbuns são muito bons. São muito bons. Depois tenho mas também sou homem para dizer que depois sai em 2013 o The Mystery of Time, que é capaz de ser o mais fraquinho deles, acho, na minha opinião. Mas depois a seguir em 2016 eles lançam o Ghost Lights, que já é muito bom, sim. E em 2019 o Moon Glow, que é capaz de ser o álbum mais completo até hoje. Não é como é que eu ia te explicar isto? Por exemplo, se me vieres comparar com Scarecrow, ainda consigo dizer que é melhor. Também é das obras-primas de. Exatamente. De mas em termos de. É daqueles álbuns que tu metes. Metes-te a ouvir o Moon Glow com os escutadores, olhos fechados, só a prestar atenção à música, e tu consegues ouvir tanto trabalho naquelas músicas que não é só. Quase que não é só guitarra, bateria e baixo. Tu percebes que tens arranjos por trás, uma coisa muito bem trabalhada, espetacular. Muito bem produzida. É assim. O Tobias Sammet nisto na falha. Logo com ainda muito jovem, não era? Eu lia, acho que era com 14 anos o gajo criou o Jet Guy, não? Exatamente, com 14 anos. Para aí, não era? Com 14 anos. Não? Portanto, é um fora de série. É um fora de série, e ainda bem que ele está no Javanteja e que vai juntando esta malta para fazer grandes álbuns. E estamos aqui a aguardar o próximo álbum. Eu estou a entrar no reino da Avanteja. Eu já vivo lá há muito tempo e gosto. Tu já compraste uma casinha lá, não é? Uma não, já tem terrenos. Eu alugo casas, tem uns alojamentos. Tem uns alojamentos
quando o pessoal vai lá passar assim uns dias, pronto, tem a zona dos elfos, tem a zona do. tem ali uma zona do. Uma zona um bocadinho mais. Que é onde eu tenho a minha casa, que é ao pé do espantalho. O pé dos espantalhos, Pé do espantalho. Para os corvos não comerem as coisas. Exatamente. Que eu tenho lá as minhas abóboras plantadas, que é de quando o Halloween. Claro. Mas pronto, um dia que queiras passar, vai, eu arranjo-te um bom preço. Pronto, vou tentar. Espetáculo. Não, é isto, pá. Olha, pá, mas a gente há bocadinho falámos em 2010 que saímos. 2010 era na África do Sul com as vuvuzelas. Em 2014 no Brasil, igual, também fomos para casa. Fomos comidos por alemães, mas foi bem comidos. Nem passámos a fase de grupos. Pronto, não, aquilo foi. Mas não, se calhar não vamos falar em futebol. Mas quer dizer, esta década vamos falar que esta década somos campeões europeus. Mas se calhar só falamos de 2016 para a frente. O que é que achas? Acho que sim, acho que é melhor. Atrás não vale a pena. E só falamos em europeus e taças das nações. Não precisamos falar de mundiais não vale a pena. Estava a dizer. Estavas? Diz. Não, ok. Eu ia dizer que só porque mais eu estava a falar dos Javantage, que a gente ainda outro dia, quando falou nas metal óperas, falou que o Michael Kiske foi. Os Javantage foram os que ajudaram a que ele voltasse, porque ele, quando saiu de Halloween, acho que inícios dos anos 90, disse que já não gostava de metal e que nunca mais ia cantar metal. E volta com o Javantage e voltou a gostar de metal outra vez, não é? E ele nesta década faz junta-se a uma banda que infelizmente foi um projeto que só teve um álbum, se não me engano, que foram os Unisonic, que era ele com o Michael era ele com o Michael Kiske, era o Michael Kiske com o Kay Hansen e mais músicos dos Pink, Cream 69 e Gotthard. E epá, é um álbum mesmo a power metal que é bom, muito fixe. Mas agora que estás a falar em Michael Kiske, uma banda que nesta década não teve grande evolução foi o Halloween. O Halloween nesta década foi uma década muito fracosa. Eles têm um álbum muito bom, que eu gosto muito, que é o da Seven Sinners. Que tem umas músicas muito... Aquele último aquele que tem a capa da Estátua da Liberdade. My God Given Right. Esse pá, muito fraquinho também. É. Muito fraquinho, não é muito fraquinho, mas dentro, é o que a gente estava a falar dos Maiden, dentro da discografia deles. Pá. É verdade. São álbuns o problema de tu teres uma banda muito boa é exatamente este, é que tu elevas a fasquia de tal maneira que tu depois, quando queres que se lanças um álbum que seria excelente para uma outra banda qualquer, para eles já não é tão bom. Mas pronto. O Portnoy que a gente estava a falar um bocadinho, depois andou para aí a criar bandas. Ele tem montes de bandas e mais bandas, não sei. Ele criou, já perdi a conta. uma deles que é os da Winery Dogs, que são só 3, é ele e mais um guitarrista e um baixista. Há quem goste muito. Sinceramente não é dos meus, não acho que eles toquem um metal muito, muito, muito bom, mas há muita gente que gosta. Winery Dogs. Por acaso não conheço muito. Uma banda que gosto. Eu fui perdendo um bocado do rasto ao Mike Portnoy. Quando ouço Mike Portnoy, são coisas antigas, não é coisas atuais, pá. Nunca é coisas atuais, pá. Não sei, pá. Uma banda que eu gosto muito, que lança aqui o melhor álbum deles até hoje, pelo menos que eu considero, são os Outer Bridge. Os Outer Bridge lançam o AB3. Tudo o que envolve o mouse Kennedy, estou a reparar que tem que ter números. Agora com 4, não sei o quê. O 4. Este AB3, que basicamente era a dizer que era o terceiro álbum de Outer Bridge. 3. Só para quem não tinha chegado lá. Não tinha chegado lá.
Miles e Tremonti para já são uma dupla espetacular. E este álbum para mim é o melhor até hoje. Eu gosto muito de Outer Bridge, mas eu gosto muito mesmo do primeiro álbum e tudo, mas este é. Acho que eles ainda não conseguiram. Eles supostamente vão lançar um este ano, mas acho que ainda não conseguiram lançar nada que Tão bom. superasse este AB3. É isto. E é isso. Grande... É também nesta década que se inicia a parceria Slash e Miles. É Primeiro verdade. aquele álbum, o Apocalyptic Love. Acho que é É assim, verdade. Apocalyptic Love. Qualquer coisa assim. Mas sim, mas foi nesta década que eles iniciaram esta parceria e continuam aí para as curvas. E ainda bem, que é para a gente ter. Bom, a gente também gosta do Tremonti, não é? Mas Slash é outra coisa. Menos para mim. Mais. Judas, Judas temos aí álbuns porreiros. Temos álbuns porreiros. Firepower. Firepower, para já, é capaz de ser dos álbuns. Se não é já um dos clássicos, é muito perto. Uhum. E temos também o Redeemer of Souls, também porreiro. Sim. Mas estás a ver, uma banda com 50 anos e lança estes álbuns que não é brincadeira nenhuma. Não é brincadeira nenhuma. Já não tinha KK Downing, já tinha saído, já tinha o Richie Faulkner, não é? Faulkner. Tinha o Andy Snip, que também já não está lá, não é? Mas, mas é a longevidade dos Judas Priest. É qualquer coisa ímpar, não é? Uhum. Judas Epá, Priest Iron e Iron Maiden Maiden. são duas Essas duas bandas. para mim são exemplos de longevidade mesmo. É que fala-se muito, por exemplo, de Rolling Stones, mas estes não estão nada atrás. Não, isso não, então não. Não? É capaz de ser da mesma altura, até não sei, os Stones são de que Os altura? Stones é um bocadinho mais cedo, começam um bocadinho mais cedo. 60, é da altura dos É, Beatles. É mesmo da altura dos Beatles. exatamente. 65, ok. 60 e pouco. Mas pronto. Uma banda que também foi criada em 2016 são os Frozen Crown. Ainda outro dia falámos neles, quando estávamos a falar das mulheres guitarristas, a tal banda de power metal italiana. Já estou a ver. Exatamente. Eu disse formado em 2014, não, 2017. São de Milão. E eles em 2017 foram formados, em 2018 lançam um álbum de estreia e depois eles começam a fazer tours em 2019 com os Sabaton e também com os Dragon Force, já em 2020. Portanto, eles para fazerem tours com estas duas bandas é porque senão que É já porque têm são muita bons. qualidade. Exatamente. E eles, pronto, eles agora lançaram, já agora este ano, não, o ano passado, o último álbum que para mim é o melhor. Mas epá, um power metal muito porreirinho, com, com uma grande vocalista e parece que esta banda é muito boa a criar guitarristas femininas. Tudo o que passa por lá é bom. É isso. Frozen Crown. Frozen Power Crown. metal italiano. Espetáculo. Muito bom, muito bom. Já falámos aqui do Book of Souls, não era? Espetáculo de álbum, grande álbum. Já falámos aqui do Meliora também, outro grande álbum para se ouvir. Fomos falar aqui um álbum dos Moonspell, o 1755, também lançado nesta década, e um grande álbum cantado em português, muito, muito, muito fixe. A forma de cantar do Fernando Ribeiro é qualquer coisa mesmo espetacular. Ainda temos que tentar tê-los aí um dia. Há uma música que ele é de qualquer coisa dos afogados. Canoa, Lagoa, dos afogados. Lagoa dos Afogados ou assim, acho que é assim, Lagoa dos Afogados assim, muito, muito, muito porreira. Grandes Municipal também, sempre na sua onda, sempre a lançar álbuns, uns melhorzinhos que outros, mas espetaculares, mas sempre aí, sempre na luta. Há sempre durante esta década muita coisa a sair. Temos desde de bandas que vinham de trás a lançar álbuns. Temos projetos novos a aparecer de pessoal que já vinha de trás também, mas que já, por exemplo, eu estou a falar, por exemplo, temos Gamma Ray a lançar álbuns, Freedom Call, a Vanteja já falámos, Axel Rudy Pell,
Ou seja, tudo pessoal que já vinha até o próprio Blaze Bailey Sim. lança um álbum a só, Promise and Terror. E temos, por exemplo, o John Oliva, que lança o John Oliva Spain, um projeto só dele. Pronto, Em Espanha. infelizmente que em Espanha. Não, estou a brincar. Infelizmente não é Savatage, mas ouve-se também muito bem. Temos Master Plan já a sair, temos Ice Dirt, Sabaton, Primal Fear, o que não falta. Foi uma década com muitos álbuns porreiros, muitos Exatamente. álbuns, muita banda a lançar, muito pessoal que faleceu, já dissemos aqui uns quantos, já falámos no Lemmy também, foi na altura o Lemmy também nesta década, falar aqui outros dois também, o Chester Bennington dos Linkin Park e o grande Chris Cornell dos Soundgarden, duas grandes vozes que nos deixaram. Outras bandas, Trivium também, outra grande banda atual, banda porreira da atualidade, ainda sem Toy na altura, Sem Toy. mas muito porreira também. E olha, eu em 2017 vou a um concerto dos Guns N' Roses em Portugal, quando volta o Slash e o Duff McKagan aos Guns, vou a um concerto dos Guns. Foi um concerto espetacular e que, daqueles concertos da minha vida mesmo. Em 2018 vou a um concerto dos Metallica no Pavilhão Atlântico, muito porreiro também, que era eles a fazerem a digressão do Hardware to Self-Destruct, em que há uma parte em que já não me lembro que música que era. Aquilo era uma introdução para uma música e eles, os Metallica, resolveram tocar a casinha, não é? Não, todos os quatro. Não foi a casinha, não. Todos os quatro resolveram tocar em congas gigantes. Foi uma coisa que eu na altura, eu lembro de pensar assim, eu tenho que apagar isto da minha memória, porque não fazia sentido nenhum mesmo. Mas até hoje nunca consegui apagar, infelizmente. Ficou sempre aqui. Tipo, eles a tocarem os quatro e eu, mas o que é isto? Mas isto é o quê? Metallica tribal, não é? Uma coisa assim. Eles querem inovar, né? Quiseram inovar, mas nem sempre a coisa corre bem, né? Esse aí, para mim, não correu nada bem. Nada. Então, o Slayer, também fui ver um dos Slayer em 2019. Aliás, este dos Slayer, já falei aqui, foi um voa e que tinha só estas bandas. Moonspell a tocar o 1755, Gojira, Lamb of God e a cereja no topo do bolo, Slayer, espetacular. Grande dia mesmo. Foi daqueles dias mesmo, tudo perfeito. Muito fixe. Espetáculo. É isto. Eu, aqui pela terceira, fui vendo coisas nas Sãs Joaninas. Bandas de covers. Também. Também faz parte. É assim. Pronto. A gente já deu aqui uma volta grande para esta. Já demos aqui. Não esqueci que em 2016 temos o grande gol do Deus Éder a marcar um gol aos baguetes. Aquela grande encarnação do Eusébio naquele momento. Só pode ter sido o Eusébio. É que foi mesmo. Foi um momento da década, pronto. Não foi no metal, mas foi um momento em que eu até hoje não sei como é que dei um salto do sofá e acabei a enfrentar a televisão num único salto. E a televisão ficou normal? Não, a televisão por acaso ficou normal. Não vou traduzir, não vou aqui descrever tudo o que chamei aos franceses naquele momento. Baguette, poisson, digamos que isso é demasiado leve. Coisas desde incha até outras coisas. Mas pronto, foi assim, foi um momento engraçado. E pronto. Mas de resto, em termos de metal, também foi isso que a gente disse. Acho que a gente. Qual foi o momento da década de metal? Não sei. Qual é que seria o momento da década? Momento da década para o metal. Agora é que me fechaste. Esta é para os nossos ouvintes. Qual é que foi o momento da década para o metal?
É isso, pessoal. Digam-nos qual foi o vosso momento preferido da década de 2010 a 2020 do metal. Para nós é difícil dizer. Há uns quantos. É. Mas o Lemmy a falecer, os Big Four, os Big Four a juntarem-se, sei lá, há tantos. Outra coisa, um concerto que tenham ido, uma coisa assim. Digam-nos. É isso. É isso. E até Digam-nos aí. lá. Até lá, a gente vai meter mais um episódio no forno É isso. para voltar para a semana. 666. Temperatura Guardar aí. 666, sempre ali com ventilação da boa. E pronto, naquele tempo certo para ir cozendo devagarinho e sair uma coisa uma coisa perfeitinha. Que é como Não, todos. não é black, não vai ficar black. Vai ficar. Não. Fica sempre ali com os sumos, Os os sucos a sair, tudo. É tudo que é bom. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta nossa viagem pela última década de 2000. E, é verdade, esquecemos de dizer. A época acaba com o Anjo da Morte, que é um chinês qualquer dá uma dentada num morcego e a lançar o vírus para aí afora. Falta-nos esta parte. Não vamos, não vamos entrar para essa parte porque Era só para relembrar. Não, é que Para ficar aqui no temos, episódio. temos o Ozzy a dar dentadas em morcegos e está tudo bem. Está tudo Vem bem. um chinês qualquer, pumba, coronavírus. Uma pandemia cabia na cabeça de alguém, uma pandemia nos tempos modernos. Uma pandemia que nos vai fechar um bocadinho quando a gente chegar a 2030 e quiser fazer o episódio da década de 2020, que a gente nos primeiros anos não vai ter nada para falar. Pronto. 2020 as pessoas ficaram em casa, 2021 até metade as pessoas ficaram em casa. E 2022, pelo menos meio ano, as pessoas ficaram em casa. Portanto, é isso. Foi o nosso episódio. Até para o ano. E é isso, pessoal. Já sabem onde é que nos encontram. Estamos nas redes sociais. Temos e-mail, azoresmetalpodcast@gmail.com. Temos as redes sociais Azores Metal Podcast, Instagram, Facebook e Twitter. Já sabem, pessoal, têm bandas para divulgar. Tudo o que vocês quiserem que a gente fala aqui. É assim, pessoal. Obrigado pelo vosso apoio e para a semana a mais. Haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleiros.